E aí, galera, beleza? Decidi gravar aqui a apresentação, que eu acho mais fácil desse jeito. Eu nunca fui muito de fazer live, na verdade, eu nunca fiz uma live, então acredito que muita coisa podia dar errado. Então, por isso que eu estou gravando a aula aqui, eu acho um pouco melhor. Hoje a gente vai continuar o assunto de física D, parte de óptica, geométrica e a gente vai falar de refração da luz. Ah, que acho que já é um assunto que eu comentei em sala de aula, né? Que ia ser logo após a reflexão da luz. Então vamos ver o que é esse fenômeno e ele, já avisando, né, que ele cai bastante no vestibular. O vestibular gosta bastante de assuntos de refração. Bom, galera, então o que a gente viu até o momento, né? A gente viu a tal da reflexão da luz, certo? O que era a reflexão da luz? Então, a luz vinha, incidia no plano, certo? E a partir da reta normal aqui, ela ia fazer um ângulo de incidência, certo? E depois, essa luz ela ia refletir, né? Ou seja, ela ia voltar para o mesmo meio de onde ela veio, fazendo o mesmo ângulo com a normal, certo? Ou seja, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são os mesmos em relação à nossa reta normal, que é essa reta aqui, em vermelho, certo? Porém, o que a gente vai ter agora? Agora, a gente vai ter também um raio de luz que ele vai ser transmitido para dentro da superfície. Certo? Mas de que jeito a superfície é opaca? Sim, no caso, a superfície vai deixar de ser opaca, né? A gente vai tratar de casos em que a superfície não é opaca. Então, a gente vai ter uma superfície que pode ser água, ou vidro, ou acrílico, ou algo que seja transparente ou translúcido, no qual a luz possa atravessar. Então, o que a gente vai ter daí? A gente vai ainda continuar tendo o nosso raio de luz incidente, a gente ainda vai continuar tendo o nosso raio de luz refletido, certo? Porém, agora a gente vai ter um outro raio, que é o raio de luz transmitido para dentro desse outro meio, né? Seja ele água ou vidro. E acostume-se com esse termo, meio, tá? A gente vai falar bastante disso, tá? Determinados meios ópticos por onde a luz vai atravessar. Então, esse raio de luz, ele atravessou aqui para esse meio, seja ele água, vidro ou qualquer outro meio translúcido e transparente, e ele formou esse ângulo aqui com a normal, que é o ângulo, eu coloquei aqui θt, pois ele é o ângulo da transmissão do raio, certo? Em outras literaturas, ou mesmo acho que na apostila também, está escrito θr, porque é o ângulo de refração da luz, certo? Também pode ser, não tem problema, eu só coloquei aqui para diferenciar ele da reflexão, certo? Então a gente vai ter essa situação, a gente vai ter o raio incidindo, o raio refletido e o raio transmitido. No vestibular, eles geralmente tratam esses dois temas separados, tá? Então vocês vão ter que se preocupar ou com a reflexão ou com a refração, e dificilmente os dois ao mesmo tempo, tá? Principalmente em questões analíticas, onde você tem que calcular com a fórmula e tudo mais. Então vamos lá, vamos tratar da refração apenas, né, isoladamente, uma vez que vocês já sabem como que funciona a reflexão. A reflexão, pessoal, continua valendo todas aquelas vezes que a gente já comentou, tá? Nada mudou. Agora, o que eu vou acrescentar mais é esse raio de luz aqui, que ele vai ser refratado para dentro do meio, para dentro do segundo meio, melhor dizendo, né? Beleza? Então, pessoal, deixa eu selecionar o apontador aqui. Então, o que é refração, né? A gente já falou aqui. Então, passagem de luz de um meio para o outro, tá? Então, isso define a refração. Uma coisa que muita gente se confunde, e isso pega bastante no vestibular, porque tem muita alternativa, assim, sobre a refração, é essa seguinte frase aqui, ó. A refração ela é geralmente acompanhada de um desvio de luz, mas é geralmente, não é sempre. Vai ter um caso que a gente vai estudar, que eu vou mostrar para vocês, que é um caso particular, que é quando a luz incide exatamente aqui sobre a normal, ela incide 90 graus com o plano aqui, né, com a superfície aqui, ela vai passar lá para o outro lado sem desvio algum, ela vai passar para o lado retinho, como se ela estivesse em cima, como se o raio de luz fosse a reta normal, beleza? Então, somente nesse caso não vai haver desvio da luz, mas ainda vai haver refração, porque a luz passou de um meio para o outro
E, além disso, o que sempre acontece na refração, independente de ter desvio ou não, é que ela é acompanhada de uma mudança da velocidade. Sempre. Sempre a refração vai alterar a velocidade da onda no meio, tá? Então, aqui ela estava com uma velocidade, e quando ela passou para o outro lado, ela passou com outra velocidade, tá? Que depois a gente vai ver que nesse caso aqui ela é menor, certo? A velocidade é menor no meio 2 do que no meio 1, beleza? Mas tem que colocar isso na cabeça, que ela pode ou não vir acompanhada com o desvio da luz e ela é sempre acompanhada de mudança na velocidade, tá? Bom, fora isso, pessoal, dos elementos aqui do seu dióptero, né, que a gente chama de dióptero, o que seria um dióptero? Seria a separação, né, de dois meios ópticos, tá? Por uma, então, nesse caso aqui um dióptero plano, porque ele é separado por uma superfície plana, certo? Então poderia ser, por exemplo, ar aqui em cima e água, tá? Então quando você está lá, por exemplo, lá na praia, está lá na areia, o tempo está aberto, você ali na tua frente está vendo um dióptero, porque você tem o ar, certo? E a água do mar ali embaixo. Então, para a física da parte óptica, aquilo ali é o dióptero, uma vez que você tem dois meios ópticos sendo separados por uma superfície. E o que que separa para a gente aqui na física, né, um meio óptico de outro? Qual que é a característica dele? Ele é caracterizado aqui na óptica pelo índice de refração, tá? Então, o índice de refração, que a gente já vai falar em mais detalhe daqui a pouquinho, ele que vai caracterizar o nosso meio para a gente. Se um meio tiver um índice de refração igual ao outro, para óptica, né, para física, da parte óptica vai ser o mesmo meio, certo? Eles só vão ser diferentes uma vez que o índice de refração deles também que o índice de refração deles seja diferente. Do contrário, eles vão ser o mesmo meio, beleza? Então aqui a gente tem o nosso raio incidente, certo? Que a gente já comentou no slide anterior, o raio transmitido, ou melhor dizendo, refratado, uma vez que a gente não tem uma de reflexão aqui, a gente pode falar agora refratado, a nossa reta normal, certo? Ela que vai ditar para a gente por onde que a gente vai mensurar os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão, de refração, perdão, e lembrando que ela é sempre, né, 90 graus em relação à tua superfície, beleza? Então, esses é o conceito básico, né, os elementos, melhor dizendo, básicos do seu dióptero, né, para refração. Lembrando sempre que você vai ter o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Bom, pessoal, então o que é esse nosso índice de refração? O índice de refração, ele nada mais é do que a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é 3/10, certo? Que é representado por esse C aqui na fórmula, dividido pela velocidade da luz no meio que você está estudando, certo? Coloquei um meio qualquer aqui, mas é o meio que você está estudando. Então, por exemplo, se for a velocidade da luz na água, você vai dividir C, que é a velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz da água. No vidro, divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no vidro. E assim você vai obter o índice de refração para o vidro, para a água e assim sucessivamente. Então aqui do lado a gente tem alguns números, né? O índice de refração para o vácuo, ele é igual a 1, claro, porque esse número aqui é uma constante da fórmula, né? Ele não muda. E aqui embaixo você iria colocar a velocidade da luz do meio que você está estudando. Se for o vácuo, você vai colocar a velocidade da luz do vácuo, que é igual a C, certo? Então você vai ficar com C dividido por C, que é igual a 1. No ar, ela é muito próxima de 1, tá? Eu já vou mostrar para vocês os números do próximo slide, onde eu tenho alguns índices de refração, tanto da água quanto do vidro, mas ele é muito próximo de 1, então a gente assume ele como 1, certo? E aqui, todos os outros índices de refração, para os outros meios que vocês forem calcular, que algum exercício do vestibular te pedir, ele sempre vai ter que ser maior ou no mínimo 1, certo? Ele nunca vai ser menor do que 1, tá certo? Por quê? Porque 3/10 metros por segundo é a máxima velocidade que a luz pode ter. Então, todas as outras velocidades que vocês colocarem aqui na fórmula, na parte de baixo, serão menores do que o número aqui em cima do numerador. Portanto, essa fração ela vai dar sempre maior do que 1 ou, no mínimo, igual a 1.
tá certo? E agora falando do índice de refração relativo, é quando você compara um índice de refração com o outro, fazendo uma relação entre dois índices de refração. Então, aqui no caso, prestar atenção na notação, né? Então, índice de refração 1 relativo ao 2 seria igual ao índice de refração do primeiro meio dividido pelo índice de refração do segundo meio, tá? Então aqui, pessoal, tem alguns números, né, de índice de refração, só para a gente ter uma noção aqui, né, e como calcular também. Então, o índice de refração no ar vai ser calculado lá pela fórmula do índice de refração, né, que é igual a C sobre V do meio que você está estudando. Aqui no caso é o ar, então esse C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividida pela velocidade da luz no ar. Então aqui vai ser igual a 300 milhões de metros por segundo, né? Aquele 3 vezes 10 à oitava aqui em cima, tá? Eu só expandi ele com todas as potências de 10 lá, né? Dividido pela velocidade da luz no ar, que é esse número grande aqui. Isso aqui vai dar igual a 1,00029, que é aproximadamente 1. Geralmente nos exercícios a gente trata ele como 1, tá? O índice de refração para a água, então vai ser índice de refração na água igual a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água, sem segredo nenhum, né? A mesma fórmula do índice de refração. Que vai ser igual a velocidade da luz no vácuo, né? Dividido por 225 milhões, que é a velocidade da luz na água, que é igual a 1,333. E por último aqui, vou desligar minha câmera aqui um pouco para a gente conseguir enxergar esse número. Não sei se vai aparecer para vocês aí, mas eu tentei desligar minha câmera. A velocidade da luz no vidro vai ser igual a velocidade da luz do vácuo, dividido pela velocidade da luz no vidro, né? Que é igual a 300 milhões dividido por 220 milhões, que é igual a 1,5, tá? Então, esse vai ser assim que é calculado o índice de refração do vidro. Uma coisa importante sobre os índices de refração, pessoal, é que ele representa um número adimensional, tá? Esse número não tem dimensão. Por quê? Porque veja aqui nessa fração, por exemplo, você tem metros por segundo em cima sendo dividido por metro por segundo embaixo. Então, corta tanto em cima quanto embaixo, metro por segundo com metro por segundo. Tá? Então, ele é um número adimensional, o índice de refração. Beleza? Daí aqui, pessoal, a gente vai chegar nas leis, né, que regem a refração. Assim como tinha leis para a reflexão, a gente também vai ter leis para a refração. Então aqui eu coloquei que no caso a primeira lei da refração ela é similar à reflexão, tá? Então essa é a mesma lei, que é qual? É aquela que tanto o raio incidente, quanto o raio refletido, quanto a normal estão nesse mesmo plano aqui, né? Então eles estão contidos nesse mesmo plano. Então você vai poder ter um raio desse jeito, um raio desse jeito, todos que estejam no mesmo plano. Porém, esse raio aqui você não vai poder ter, porque ele não está contemplado, né? Ele não está desenhado dentro deste plano aqui, tá? Então, aqui é o caso da reflexão, tá? Mas é a mesma coisa para a refração. Então, lá na refração, a gente também vai ter um plano delimitando o raio incidente, anormal e o raio refratado, certo? Então, aqui, como eu comentei, você vai ter teu raio incidente nesse plano aqui, tá? Você vai ter o teu raio refratado, perdão, vai ter teu raio refratado, né, transmitido para dentro do meio 2 e a sua normal. Todos eles têm que estar dentro deste plano aqui, pessoal, tá? Você não vai conseguir ter um raio dessa espécie aqui, porque ele está fora desse plano e, portanto, ele não é válido nessa primeira, conforme, né, a primeira lei da refração. Então, o raio incidente, raio refratado, que eu coloquei como raio transmitido aqui, e a normal, tem que estar contidos dentro do mesmo plano, beleza? Similar à primeira lei da reflexão. Bom, pessoal, e a segunda lei é a lei que vai determinar qual que vai ser o ângulo que teu raio refratado vai fazer com a normal assim que ele for refratado lá no segundo meio, certo? Então, é determinado por essa lei aqui, que é a lei de Snell-Descartes, tá? Então, essa lei, o que ela fala para nós? Essa relação aqui, ela mostra o índice de refração do meio 1 multiplicando o seno do ângulo incidente, tá?
que vai ser sempre computado isso daqui, né? Vai ser sempre tomado em relação à normal, não podemos esquecer disso, e é igual ao índice de refração do meio 2, que multiplica o ângulo do seu raio no meio 2 em relação também à normal, tá? Então, para relembrar aqui, esse vai ser o teu ângulo de incidência, certo? Em relação à normal. Aqui vai estar o teu índice de refração do meio 1, o índice de refração do meio 2 vai estar aqui, e aqui vai estar o teu raio do meio 2, tá? Perdão, o ângulo formado entre o teu raio e a normal no meio 2. Essa questão de meio 1 e meio 2, pessoal, não se preocupem, na hora dos exercícios vai ficar bem mais claro, mas na verdade é você que escolhe, tá? Quem vai ser teu meio 1 e teu meio 2. Você só tem que ser coerente. Se você escolher esse teu ângulo aqui como o ângulo 1, então esse aqui vai ser teu meio 1, e portanto esse teu índice de refração vai ser do meio 1. E a mesma coisa aqui, né, similar para o segundo meio. Então esse aqui vai ser o meio 2, então esse vai ser o ângulo 2, e esse aqui vai ser o teu N2, beleza? Então pessoal, nesse slide aqui a gente vai fazer algumas manipulações, tá? Com a equação de Snell-Descartes e a equação da onda. A gente vai tentar jogar ela aqui dentro da equação de Snell-Descartes. A equação da onda a gente não viu ainda, tá? A gente vai ver ela em detalhe, não se preocupe, vocês vão ter ainda bastante tempo para brincar com ela dentro da física D, tá? Não vai faltar oportunidade, mas saibam que o que a gente tem dentro dessa equação? A gente tem aqui a velocidade de uma onda, tá? Ela é igual ao comprimento de onda, que é uma coisa que a gente também vai falar lá para frente, vezes a frequência dessa onda, tá? Como eu falei, não se preocupe por agora, a gente vai falar desses termos mais lá para frente e vai aprofundar nessa equação. Então, onde que a gente quer chegar com isso? A gente quer chegar numa equação geral, onde contenha o comprimento de onda, a velocidade da onda, os índices de refração e os ângulos, né, de incidência e de refração, tá? Tudo junto numa equação só. Então, aqui, a partir dessa equação do índice de refração relativa entre o meio 1 e 2, que é igual a índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2, a gente sabe que o índice de refração no meio 1 é nada mais que a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 1, dividido por índice de refração no meio 2, que é igual a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 2. Como a gente sabe que o C é o mesmo, né, é a velocidade da luz no vácuo, tanto para a parte do numerador quanto no denominador, a gente pode cortar. A gente acaba ficando, né, com essa equação aqui, que é o índice de refração no meio 1 comparado com o índice de refração no meio 2, vai ser velocidade no meio 2 dividido por velocidade no meio 1. Sabendo que velocidade de uma onda é dada pela equação da onda aqui, então você consegue colocar velocidade no meio 2, você substitui pelo que tem aqui. Velocidade da onda no meio 2 vai ser então lambda 2 vezes f, dividido por velocidade no meio 1, lambda 1 vezes f. Ah, Giovanni, por que você não colocou índices para frequência aqui? Com F2 em cima e F1 embaixo. Porque, pessoal, isso é uma coisa que vocês já podem gravar desde já. A frequência de uma onda, ela nunca vai mudar, nunca, hipótese nenhuma. Ela é como se fosse o DNA de uma onda, tá? Então, ela vai ser igual, tanto para onda incidente quanto para a onda que refrata. Então, como ela é igual em cima e embaixo, você pode cortá-la da equação, você acaba ficando com esta equação geral aqui, tá? Onde você vai ter os índices de refração do meio 1 do meio 2, a velocidade, o comprimento de onda e o ângulo aqui, né, dentro do seno. Pessoal, vamos continuar aqui então analisando a refração aqui, né? Agora pela lei de Snell-Descartes, para alguns casos aí em particular. Vocês vão ver que vocês não vão mais conseguir ter minha imagem aí, né? Eu estou já em outro computador aqui, faz um tempinho já eu estou sem computador, então eu estou emprestando aí de quem eu posso. Estou sem fone também, tá? Então vocês vão ouvir um barulho de moto, carro, enfim. Mas vamos tentar prosseguir, pessoal. Deixa eu primeiro... aqui, pessoal, a gente tem um caso típico, né, de refração, bem normal. Então a gente tem
um dióptro, tem o ar aqui, né, o meio 1, eu coloquei como se fosse o ar, e o meio 2 pode ser um meio transparente qualquer ou água, certo? Que é o meio mais típico aí de aparecer em vestibular. E aqui a gente tem a nossa lei de Snell-Descartes. Então a gente tem a incidência de um raio de luz com ângulo de incidência, né, θi, e a refração dele com ângulo de refração ou de transmissão, né? Então, nesse meio 1 aqui, a gente sabe que ele tem um índice de refração menor do que o do meio 2. Portanto, ele é um índice de refração menor do que o do meio 2, certo? Então, o que acontece com o ângulo aqui nessa relação de Snell-Descartes? Veja, isso aqui é uma igualdade. Então, você diminuindo o N1, você obrigatoriamente tem que aumentar o seno de θ1 para compensar, né, o que você diminuiu ele no N1 quando comparado com o N2. Assim como o N2, né, o índice de refração no meio 2 sendo maior do que o N1, para compensar isso, o seno de θ2 tem que ser menor do que quando comparado com o seno de θ1. E é exatamente o que acontece. Como esse índice de refração aqui é menor, o ângulo aqui, né, vai ser maior do que quando comparado no meio 2, onde o índice de refração é maior e o ângulo aqui é menor. Então, pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que sempre que o N é menor, certo? Do meio para o qual a luz está vindo, ele está indo para um N maior, o ângulo vai se aproximar do normal. Então, de novo, quando a luz está vindo de um meio onde o índice de refração é menor do que o índice de refração do meio para o qual ela vai passar, vai refratar, o ângulo se aproxima da normal. Se a gente fizer o contrário aqui, né, o caminho contrário da luz, usando o princípio de reversibilidade dos raios de luz, mudando isso daqui, né, virando todos 180 graus, você vai ver que a luz ela vai se afastar na normal, né? Aqui ela estava com um ângulo menor, e aqui ela se afastou mais da normal com um ângulo maior na transmissão. Por quê? Porque sempre quando a luz vai de um índice de refração maior para um menor, né, que é o caso contrário, né, do que a gente tinha visto, o ângulo se afasta da normal, tá? É a mesma ideia aqui que a gente acabou de analisar da relação de Snell-Descartes, beleza? Nesse outro caso, aumentei o ângulo em relação ao slide anterior. A luz está vindo novamente do meio com índice de refração maior para o menor, né? Ou seja, da água para o ar. Eu apenas aumentei o ângulo. O que isso faz acontecer? Apenas com que o ângulo de refração aumente um pouco mais, certo? Então a gente vai cada vez mais aumentar esse ângulo aqui para ver o que acontece com esse raio de luz. Então, se a gente aumentar a incidência a partir do meio que tem um índice de refração maior, que aqui no caso a gente está exemplificando, né, a água, a gente vai ter um ângulo tão grande aqui que a luz ela pode não passar para o meio no qual ela está tentando ir, né, que no caso aqui é o ar, que é o meio que tem um índice de refração menor. Que no caso é essa situação que está sendo exemplificada aqui. A luz está exatamente aqui no meio, né, entre os dois meios ópticos, o ar e a água. Quando isso acontece, esse ângulo de incidência é chamado de ângulo limite, onde o ΔT, que é o ângulo de transmissão, né, ou o ângulo de refração, é 90 graus. Tá? E daí, analisando aqui, diante da fórmula de Snell-Descartes, vamos tratar o ângulo de refração aqui, né, no meio 2 como sendo de θ2. A gente jogar esse 90 graus aqui no θ2, né, a gente vai ter seno de 90 graus. E seno de 90 graus é 1. Certo? Então, a gente acaba ficando com a fórmula somente com seno de θ1, né, e os dois índices de refração. Onde esse ângulo aqui, o seno de θ1, representa esse ângulo de incidência aqui, que é o ângulo limite. Então, para calcular ele, é só isolar o seno de θ1, jogando esse índice de refração 1 para o outro lado.
Então a gente fica com o seno do ângulo limite, por esse CL aqui, né, de limite, é igual a N2 sobre N1. Ou seno do ângulo limite é igual a índice de refração menor sobre o índice de refração maior, que daí não tem erro, né? É sempre o índice de refração menor entre os seus meios, que aqui no caso vai ser o do ar, sobre o índice de refração maior, que vai ser o da água. Beleza? Esse é a tal da reflexão total. Nesse caso, são as leis da reflexão que vocês já conhecem, né? Que vão começar a valer aqui. Porque nenhuma luz passa para fora, nenhum raio de luz passa para o ar, e apenas ele retorna para o mesmo meio que ele foi originado, né? Que no caso é a água. Então aqui, a lei da reflexão, que vocês já conhecem, continua valendo. Esse ângulo tem que ser necessariamente igual a esse aqui. Tá? É importante frisar, pessoal, que essa condição só acontece no caso de quando a luz está tentando ir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Joane, você não gostou dessa palavra refringente. Refringente é índice de refração, certo? Ou seja, o meio mais refringente é o meio que tem o maior índice de refração. Então, nesse caso aqui, o meio que tem maior índice de refração, mais refringente, é a água. Então, essa condição de reflexão total só pode ocorrer quando a luz está vindo do meio que tem um índice de refração maior para um índice de refração menor, que é o ar. Do contrário, ele não acontece. Tá? Você não vai ter uma situação de reflexão total quando um raio de luz estiver vindo do ar para a água. Tá? Necessariamente, isso só acontece quando a luz estiver vindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Beleza? Pessoal, então aqui é uma das grandes aplicações da reflexão, né, que é a fibra ótica, bastante usada aí, né, pelo pessoal das telecomunicações. Então, o que acontece? Aqui a gente tem o núcleo dela, com esse azul mais claro, e um revestimento aqui, né, que na verdade a apostila chama de casca, né, então para a gente não confundir ali no desenho da apostila é casca. Isso, então esse cara aqui é o núcleo e esse cara aqui é a casca, que é o azul mais claro. Então, o que acontece? Esses materiais eles são feitos de tal modo que o índice de refração do núcleo seja maior do que o índice de refração da casca. Ou seja, assim você tem a possibilidade de ter a reflexão total. Né? É esse o critério. Da onde o raio de luz está vindo, certo? E quando ele bater aqui, ele vai tentar refratar para a casca, porém ele não vai conseguir porque o índice de refração da casca ele é um índice de refração menor, né? E esse ângulo aqui vai ser muito grande, né? Como mostra aqui, ele é um ângulo bem grande. Fazendo isso, você tem a reflexão total dentro do núcleo da fibra. Isso faz com que ela percorra a fibra numa forma que você pode colocar essa fibra em qualquer posição, certo? Então ela não importa a posição que você colocar ela, como está aqui, está bem disforme aqui, né? E a luz sempre vai chegar lá do outro lado. Isso é uma aplicação bem interessante, porque a gente pode enviar informação pela luz, certo? Que é a grande aplicação de hoje em dia, né? Então você consegue enviar informação de uma forma bem mais rápida pela luz, né? E bem mais eficiente. Então essa é a aplicação aí da reflexão total com a fibra ótica. Está aqui um gifzinho, né, demonstrando como que ela entra dentro da fibra e percorre esse caminho fazendo diversas reflexões internas aí, ok? E esse aqui, pessoal, é o caso particular, né, aquele caso que não há desvio que eu tinha comentado com vocês lá no começo da aula. Então, para esse caso aqui, a luz ela vai passar sem nenhum desvio para o outro meio. Então, ela vai incidir na superfície perpendicular e ela, desse jeito, ela vai fazer com que ela não sofra nenhum tipo de desvio. Mas ainda a refração acontece, certo? Ou seja, ela passou de um meio para o outro e a velocidade da luz ainda mudou, certo? Ela está com uma velocidade menor no meio 2, que seria a água, que no meio 1, que é o ar, certo? Então, se a gente analisar
do ponto de vista da relação de Snell-Descartes, para esse caso particular, qual que seria o ângulo entre o raio incidido e a sua normal? É o ângulo θ1, né? Seria zero, porque você não tem nenhum ângulo de abertura aqui entre o raio que incidiu e a sua normal. Então isso aqui vai para zero. Como N2 tem um valor, né, é um valor fixo, né, que é o índice de refração da água, necessariamente na expressão, para zerar desse lado aqui também, uma vez que você já zerou desse primeiro lado, o teu seno, θ2, tem que ser igual a zero também, certo? Então, uma vez que você zerou esse lado aqui também precisa ser zero, e para isso o teu seno de θ2 também tem que ser zero. E é exatamente isso que acontece, ou seja, o ângulo de abertura do raio refratado também é zero, certo? Ou seja, ele incide em cima da normal e também sai por outro lado, né? Sai é modo de dizer, mas ele refrata para o meio da água, né? o meio óptico, que aqui no caso estou usando a água, com ângulo igual a zero. Relacionado à reflexão total, mas sim à refração, que é a tal da miragem, né? Então, o que são miragens? Isso acontece muito em estrada hoje em dia, ou lugares que estão muito quentes, né? É algo muito associado ao deserto, né? Que a gente vê nos desenhos lá que o pessoal tá vendo um oásis lá longe e tal. Ao contrário do que muita gente pensa, miragem até pode ser algo relacionado a um fenômeno psicológico, né? Eu não entendo muito disso, mas é sim um fenômeno físico, tá? Isso realmente acontece. Então, o que acontece? Num dia normal, pessoal, que esteja muito quente, vamos pensar aqui no asfalto, né, um carro passando que fica mais fácil. A superfície do asfalto, por ser preta, e a gente também vai falar disso, tá? Ela absorve muita energia. Então, essa superfície ela vai ficar muito quente devido ao sol, né? Você pode perceber que carros que são pretos, eles ficam mais quentes do que os carros de outras cores, né? Em dias ensolarados. E o asfalto é preto, né? Então o asfalto vai aquecer bastante. Então, perto da superfície do asfalto, o ar que está ali também fica quente, tá? Então forma uma camada de ar bem quente. E índice de refração também tem a ver com a temperatura do ar. Então aí já começa o problema, né? E densidade do ar. Então, esse ar que fica bem quente aqui perto da superfície do asfalto, ele começa a ter uma densidade diferente, né? E um índice de refração diferente do ar que está mais aqui em cima, certo? Porque ele está mais perto da superfície do asfalto que esquenta ele, certo? Então, o que acontece? O comportamento da luz ao passar por esse ar que está mais quente, ele é um pouco diferente, porque o ar quente ele tende a ter um índice de refração um pouco menor do que o ar frio, ou seja, no ar quente a luz tem uma velocidade um pouco maior do que no ar frio, tá? Então, se a gente pegar lá nosso diagrama, né, tendo aqui a nossa normal e o dióptero, se a gente tivesse aqui uma camada de ar frio e uma camada de ar quente, e a gente sabe agora que no ar frio a velocidade da luz é um pouco menor do que no ar quente, onde a velocidade da luz é um pouco maior, a gente sabe que o índice de refração no ar frio vai ser maior do que no ar quente. E, portanto, se você tem um raio de luz vindo e incide aqui na nossa normal que separa essas duas camadas de ar, se ela está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela vai se afastar da normal. Ou seja, ela vai começar a curvar, porque você não vai ter só uma camada dessas, né? Você vai ter uma camada dessa em cima da outra, e portanto a luz vai fazer exatamente isso que está demonstrando aqui. Vai fazer essa curva aqui até chegar nos olhos de alguém. E como o nosso cérebro interpreta que a luz só viaja em linha reta, você vai começar a ver imagens, né, se formando no asfalto. Como, por exemplo, nessa imagem aqui. Né? Não sei se vocês já viram algo do tipo, mas é muito comum aparecer isso aqui em dias quentes. Né? Parece uma falsa água, né, que o pessoal diz, falsas poças no asfalto.
mas é justamente uma miragem, tá? Tanto que você pode ver a reflexão aqui, ó, do carro, né? Não é reflexão, perdão, é uma miragem. Parece ser uma reflexão do carro, né, nessa falsa poça d'água, mas é a refração, né, da luz do sol que chegou no carro, tava, e foi refratada, né, diversas vezes, virando uma miragem. Beleza? Aqui, pessoal, então a gente vai fazer o exercício, né, como exemplo, aí, o 3.09 da apostila. E ele diz assim, um raio luminoso que se propaga no ar, índice de refração 1 no ar, né, incide obliquamente sobre o meio transparente de índice de refração N, desconhecido, né, fazendo um ângulo de 60 graus com o normal. Nessa situação, verifica-se que o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, como ilustra a figura. Determine o índice de refração. Ele te deu aqui um raio que incidiu com ângulo de 60 graus em relação ao normal, o ângulo de incidência, né? E daí aconteceu aquela situação que eu comentei com vocês no começo da aula, né? Que então parte reflete e parte refrata, né? Quando aqui é um meio transparente. E ele falou que entre o raio refletido e o refratado tem 90 graus. Muito bem, ele está procurando o índice de refração do meio transparente, que é o que a gente não sabe. Então, pela lei de Snell-Descartes, a gente consegue determinar esse índice de refração se a gente tiver o ângulo do raio refratado, né? Então, a gente precisa desse ângulo aqui, certo? E como que a gente consegue esse ângulo? Bom, para conseguir esse ângulo, a gente teria que utilizar justamente esse dado aqui que ele deu desse ângulo reto aqui, né, entre o raio refletido e o refratado. E como que a gente utiliza isso? Lembre-se lá da geometria, lá da matemática, né, os conceitos básicos lá, que numa reta, entre um ponto a outro, né, você tem um ângulo de 180 graus aqui, né? Então, aqui você tem a reta normal, aqui você tem o raio refletido, você vai ter esse ângulo entre o raio refletido e a reta normal, o ângulo de 90 graus e o ângulo que a gente quer. E como é que a gente descobre esse ângulo? Bom, aqui vale a lei da reflexão, que vocês já sabem, decora salteado já. Então, se aqui incidiu um ângulo de 60 graus, aqui também vai ter um ângulo de 60 graus, certo? Então, se a gente somar esse ângulo de 60 graus do raio refletido com os 90 graus mais o ângulo refratado, você tem que ter 180 graus. Então, vamos escrever isso. Então, você vai ter 60 graus, né, que é o ângulo do raio refletido, o ângulo de 90 graus e mais o ângulo que a gente quer saber, que é o ângulo do raio refratado. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus por causa desse conceito básico aqui, né? Então, você isolando o ângulo refratado vai ser igual a 30 graus. Beleza, então a gente descobriu esse ângulo aqui, 30 graus. Muito bem, então agora é só a gente utilizar a lei de Snell-Descartes. Então você vai ter o índice de refração do primeiro meio, que é 1, né, o ar, vezes o seno do ângulo de incidência, né, do raio que incidiu. Então, o ângulo de incidência vai ser 60 graus, que é o ângulo entre o raio que incidiu nessa superfície e a normal. E isso tem que ser igual ao índice de refração do meio para o qual o raio está indo, né, que é justamente o que a gente quer saber, desse meio transparente que o exercício fala, vezes o seno do ângulo que a gente acabou de descobrir, né, que é o ângulo do raio refratado, que é seno de 30 graus. Efetuando as contas, então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a n2, que é o que a gente quer saber, vezes meio, que é seno de 30 graus. Isolando o n, né, vai cortar aqui e cancelar os dois, só vai ficar com o n2 é igual a raiz de 3, que é a letra C, certo? Pessoal, eu trouxe esse outro exercício aqui também, 3.08 da apostila, acho que a gente pode explorar ele um pouquinho mais do que o exercício pede. Então, vamos ler ele lá comigo. Então ele diz, a figura mostra um raio luminoso proveniente de uma lâmpada colocada dentro de um líquido, cujo índice de refração, o valor do ângulo de refração é. Então, o que ele quer saber é esse valor aqui.
Pessoal, vocês podem simplesmente pegar e aplicar a lei de Snell-Descartes, né? A segunda lei lá da refração. Só que eu quero antes atentar vocês ao fato de que vejam que o raio de luz está vindo do índice de refração maior para um índice de refração menor. Ou seja, o que pode acontecer nesse caso? A reflexão total, ou seja, esse raio ele pode nem passar para o outro lado, se ele atingir o ângulo limite, certo? Então, seria importante a gente checar isso primeiro. Nesse exercício, ele já mostra para você que o raio está aqui do outro lado. Então, e entre as alternativas, também não tem nenhuma delas que diz que o raio de luz não passa para o outro lado ou ocorre a reflexão total. Então, vocês poderiam partir direto para a lei de Snell-Descartes. Mas, como a gente está fazendo aqui para praticar, eu acho interessante da gente pegar e fazer e checar, né, se esse raio vai voltar ou não. Então, como que a gente faz isso, né? Sabendo que esse índice de refração do líquido que ele está é maior do que o do ar, a gente sabe que pode ocorrer a reflexão total. Então, a gente tem que testar o ângulo que ele está incidindo aqui, se ele é maior ou igual ao ângulo limite. Então, com essa relação aqui, a gente consegue testar isso, que é o seno do ângulo limite vai ser igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Então, seno do ângulo limite é igual a 1 sobre raiz de 2. 1 é o índice de refração do ar, né, para onde ele está indo. E aqui é o índice de refração do líquido que ele está, certo? Então, isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o ângulo limite vai ser igual ao arco seno de raiz de 2. Né? O arco cujo seno é um valor de raiz de 2 sobre 2, que é o ângulo de 45, né? Porque o ângulo de 45 graus, o seno do ângulo de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, se esse raio incidisse com um ângulo maior ou igual a 45 graus, esse raio não iria refratar, né? Ele iria ficar aqui na superfície. E a partir de 45 graus, ele iria ter a reflexão total, ou seja, nada iria passar lá para o ar, ele ia ficar tudo dentro da água, né? Totalmente dentro da água. Pessoal, então aqui a gente, além, né? A gente vai agora fazer calcular o que o exercício realmente pede, né? Que é o ângulo desse raio refratado aqui. Então a gente escreve a lei de Snell-Descartes, a segunda lei da refração, e a gente vai substituir as variáveis aqui, né? Então, nesse caso, eu arbitrei o meu N1 sendo o líquido aqui, certo? Ou seja, o meu N1 e o meu θ1 vai ser todos respectivos a da onde o raio de luz está proveniente, né? Ou seja, de onde o raio de luz está vindo. E o meu N2, ou θ2, vai ser para onde o meu raio de luz está indo, certo? Então, meu N1 é o índice de refração do líquido, que é igual a raiz de 2, vezes o seno do θ1, que é o θ com a normal, né? É o ângulo com a normal do raio de luz que incidiu, né, na superfície que delimita ali os dois meios ópticos, que é 30 graus, certo? Que é igual ao meu índice de refração 2, que é o ar, vezes o seno do ângulo refratado, certo? Que é o que a gente quer saber. Então, fazendo as continhas ali, vai ser raiz de 2 vezes seno de 30 graus é meio, que é igual a seno de θ2. Então, rearranjando tudo isso, temos que seno de θ2, que é o seno do ângulo refratado, é igual a raiz de 2 sobre 2, e, portanto, θ2 vai ser o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 45 graus, né? 45 graus, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a resposta ali fica a letra D, certo? Esse ângulo aqui vai ser igual a 45 graus.